E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O revezamento da tocha olímpica de Tóquio começou em meio a temores contra o coronavírus, né? O revezamento da tocha para as Olimpíadas de Tóquio começou na quinta-feira na prefeitura de Fukushima, no nordeste do Japão, enquanto os organizadores tentam criar impulso para a abertura do evento esportivo global no final de julho, em meio às preocupações da saúde pública sobre a pandemia do coronavírus. A cerimônia de abertura do revezamento nacional no centro de treinamento de futebol da J-Village foi realizada sem espectadores e contou com a presença apenas de um número limitado de pessoas, como medidas de precaução contra a propagação do coronavírus. Um ano depois, no caso assim, desde que as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio foram adiadas devido à crise global de saúde. Então, sinal que nem o tio Suga, nem o primeiro-ministro foi lá na cerimônia do revezamento da tocha, né? Sacanagem, ele deveria estar lá, mas sabe como é que é, né? Cerca de 10 mil portadores da tocha percorrerão 859 municípios nas 47 prefeituras do Japão, como parte da jornada de 121 dias, abrangendo locais famosos como o Monte Fuji, enquanto as medidas sem precedentes serão tomadas para proteger a saúde dos participantes e espectadores. O revezamento da tocha será uma oportunidade crucial para o comitê organizador convencer as pessoas no Japão de que é capaz de realizar os jogos com segurança, que devem envolver mais de 15 mil atletas, mesmo durante a pandemia. Mas minha opinião, tá? Se é para provar algo assim, teria que ter espectadores. Se é só os atletas, não fez muito sentido, tá? Mas, para mim, até porque o aglomerado fica lá em cima, no meio dos espectadores. Na parte dos atletas, nem tanto. Mas, de qualquer maneira, né? A chama continuou acesa silenciosamente, mas com força mesmo, enquanto o mundo enfrentava tempos difíceis no ano passado, disse Seiko Hashimoto, presidente do comitê organizador na cerimônia. A chama embarcará em uma jornada de 121 dias e levará a esperança do povo japonês e os desejos de paz de pessoas ao redor do mundo. O comitê disse que o revezamento pode ser suspenso ou algumas rotas do programa podem ser puladas se muitas pessoas se reunirem na margem das estradas. Os fãs são incentivados a assistir às transmissões ao vivo online e evitar viajar fora de suas prefeituras para assistir o revezamento, porque provavelmente, dependendo da região, não vai passar a tocha. Então pessoas de outros lugares podem querer ir lá ver o revezamento da tocha. E nessa brincadeira toda, aglomeração. Então já viu, né? Os espectadores devem usar máscaras e também são incentivados a aplaudir em vez de ficar gritando. Os corredores que correrão, cada um com a tocha, com o motivo, com o desenho da flor de cerejeira, no caso sakura, né, por uma distância de cerca de 200 metros. Pô, sacanagem, pô, não vai dar nem pro peão suado, né? Deve registrar suas informações de saúde e não deve jantar fora de casa com outras pessoas. Então quem carregar a tocha vai ter que passar por auto-quarentena. Realizado sobre o conceito de Hope Lights Our Way, o revezamento começou em Fukushima em uma tentativa de mostrar o progresso que o Japão fez com a reconstrução da região nordeste devastada pelo grande terremoto em março de 2011, tsunami e desastre nuclear. Sim, a parte de reconstrução tá bacana, tá? Mas tem muitos lugares ainda que estão abandonados, né? Para quem acompanha direto aqui as notícias no Japão já viu. Até a parte de radioatividade também tem lugares que ainda não baixou a ponto das pessoas poderem voltarem para casa. Tanto que eu tenho um vídeo aqui gravado no canal dizendo que mais de 35 mil pessoas não puderam voltar para suas casas ainda. Então já deu para vocês terem ideia que a reconstrução não está tão reconstrução assim, tá? Mas fazer o quê? Membros do time de futebol Nadeshiko Japão, que venceu a Copa do Mundo Feminina de 2011,
Foram os primeiros corredores do revezamento partindo do complexo esportivo J-Village, que serviu como base da linha de frente na batalha contra a crise nuclear da usina de Fukushima, Daiichi, apenas a 20 km de distância. A tocha de 1,2 kg é parcialmente fabricada com alumínio reciclado, usado para construir unidades habitacionais, pré-fabricadas na região após o grande terremoto. A imagem da tocha é até bonita, por sinal. Tá? Quem puder dar uma olhada e dar uma pesquisada é até bacana. Depois que a chama olímpica chegou da Grécia no ano passado, ela foi exibida em todo o país, inclusive no Museu Olímpico do Japão em Tóquio, onde atraiu mais de 12 mil pessoas em 2 meses. Numa estreia olímpica, as tochas queimarão hidrogênio, elemento que não emite dióxido de carbono, como combustível em alguns segmentos de revezamento, para mostrar o compromisso dos organizadores japoneses com a sustentabilidade ambiental. Então você vê que as tochas não emitirão gás poluente. Embora o revezamento também deva envolver celebridades e atletas como corredores, muitos decidiram pular o evento no último minuto, alegando conflitos de programação e preocupação de que sua participação possa atrair grandes multidões. E também teve a fala infeliz lá do ex-presidente do comitê, né, que o cara ele pediu as contas, depois que falou aquela besteira toda. E muitas celebridades, desculpa, fugiu a palavra, muitas celebridades na época, eles também falaram assim, não, eu não vou compactuar com o que esse velho está falando não. Então saia fora do evento, né? Então aconteceu muita coisa nesse interim. Praticamente, se parar para ver, essa Olimpíada também que é amaldiçoada, porque ele já perdeu dirigentes, já perdeu vários dirigentes, perdeu vários organizadores, tudo por causa da língua. Por isso que eu falo, a língua é o chicote do corpo. Então realmente tem que se tomar cuidado com o que fala, tá? Então você vê que da parte organizadora das Olimpíadas teve que sair por causa da língua. Mas vamos lá. Embora os jogos tenham sido adiados por 1 ano, o mundo está longe de ver o vírus sob controle, com o surgimento de variantes mais contagiosas, adicionando a incerteza da perspectiva de retorno às atividades sociais normais. Muitas pessoas no Japão expressaram ceticismo sobre as Olimpíadas, que podem ser realizadas com segurança em apenas 4 meses. Em qualquer caso, os jogos terão uma aparência completamente diferente das edições anteriores e não oferecerão oportunidade para as pessoas do mundo se reunirem e interagirem. Você vê que o símbolo das Olimpíadas são aquelas 5 argolas ali. Então, a ideia é trazer união ali, né? Mas você vê que a união vai ser só dos atletas, infelizmente, né? No caso assim, das nações com os atletas. O bacana de ter o público não haverá esse ano. No sábado, o Comitê Olímpico Internacional e os órgãos organizadores tomaram a decisão sem precedentes de realizar os Jogos de Tóquio sem espectadores estrangeiros, tá? Eu tenho essa matéria gravada aqui no canal quando saiu a notícia. Só que você vê que eles falam assim, sem espectadores estrangeiros, eles não falam nada de espectadores japoneses. Eles só ressaltam estrangeiros. Então pode ser que haja espectadores japoneses. Difícil dizer, porque você vê que eles deixam tudo muito no ar, né? Eles batem muito em cima dos estrangeiros. Mas os nacionais, ou eles falariam assim, não haverá espectadores, ponto. Então não haverá espectadores, são todos os espectadores. Mas não, eles só batem em cima dos estrangeiros. Então não dá para saber se quem mora aqui no Japão vai poder ir às Olimpíadas ou não. Tá? De acordo com uma pesquisa realizada no fim de semana, apenas 23,2% disseram que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos deveriam acontecer nesse verão, enquanto 39,8% achavam que deveriam ser cancelados.
A chama olímpica foi acesa na Grécia em 12 de março de 2020, em uma cerimônia sem espectadores. Então o primeiro-ministro, na época, o japonês Shinzo Abe, e o chefe do COI, Thomas Bach, concordaram em reagendar os Jogos em 24 de março, apenas 2 dias antes do início da etapa japonesa de revezamento. Depois de viajar para 26 municípios em Fukushima, a chama seguirá para o sul, alcançando a prefeitura subtropical de Okinawa no início de maio, antes de seguir para Hokkaido no outro extremo do país e depois para Tóquio. Olha só, eu vou tentar desenhar aqui para você ter ideia de como vai ser. Fukushima está mais ou menos aqui, Okinawa está mais ou menos aqui e Hokkaido está aqui em cima. Então o que ele vai fazer? A tocha vai fazer isso aqui, que tem que ir trançando para passar por todos as prefeituras, no caso assim, todos os estados. Vai bater aqui em Okinawa, aí vai voltar por cima, zigue-zagueando de novo, para pegar os estados que não pegaram na descida, até bater em Hokkaido, aí depois vai descer de novo para chegar em Tóquio. Então vai ter estado que a tocha vai passar 2 vezes. Mas vai fazer o quê? A não ser que ele chegou em Hokkaido aqui, ele vai descer direto para Tóquio, né? Mas aí não haveria correria, né? Então vai ter que passar de novo. Mas de qualquer maneira, ou eles vão fazer um outro traçado por cima, né? Saiu de Fukushima, vai passar por cima, depois vai dar um contorno por baixo, bater aqui, bater em Hokkaido, aí depois voltando, vai começar a descer por baixo, pela costa ali, até chegar em Tóquio. Então, mas de qualquer maneira, já deu para vocês terem ideia, assim, que é um traçado meio estranho, mas coisa dos organizadores, né? Antes de entrar na cerimônia de abertura em 23 de julho no Estádio Nacional, ele passará por várias atrações turísticas, incluindo o templo Todaichi em Nara, com sua estátua do grande Buda de 15 metros de altura, e a cúpula da bomba atômica em Hiroshima, os restos mortais de um edifício preservado como memorial após a explosão de 1945 sobre a cidade. A chama continuará acesa no principal local olímpico até o encerramento dos Jogos em 8 de agosto. Então, você agora, familiar do canal aqui, né, faz parte da família, já sabe, começou o revezamento da tocha olímpica, em meio aos temores do coronavírus, infelizmente. Então, vamos aguardar o que vai ter, até em relação aos espectadores. Bom, já falaram que espectadores estrangeiros não haveria. Eles falaram também que não haveria voluntários estrangeiros, mas depois eles mudaram de ideia. Parece que vai haver 500, né, estrangeiros como voluntários. Eu não entendi por que haverá 500 voluntários estrangeiros. Eles falam que é para questão de tradução, tá? Mas, é como eu já expliquei no outro vídeo, ó, cada delegação ela tem que ter o seu tradutor. Isso é fato. Da mesma forma que quando tem aquelas reuniões na ONU, cada delegação ela tem seu tradutor. Cada presidente ali ela tem seu tradutor. Não existe um puta de um poliglota para todo mundo da ONU. Então cada delegação ele tem que ter seu tradutor. E aí? Né? Então são coisas assim que não fez muito sentido para mim, tá? Mas de qualquer maneira, se você tiver uma visão diferente da minha, posta aqui nos comentários, por favor. Aí pode falar, mas é para ajudar os atletas. Sim, mas é aquilo que eu falei, cada delegação ela tem que ter seu tradutor, né? No caso assim, cada país que vier ela tem que trazer o seu tradutor, porque o voluntário é voluntário, ele vai trabalhar só aquele período, depois o resto do tempo. Por isso que cada delegação ela tem que trazer seu tradutor, porque esse tradutor vai tratar daquela pessoa o tempo todo. Ele está ali para isso. É diferente, né? São coisas diferentes. Mas eu não entendi o porquê dessa do governo japonês. De qualquer maneira, vida que se segue, né? Mas é isso aí, família. Um abraço.